vamos aprender quais documentos, quais informações a gente precisa recolher inicialmente, né? Porque precisa ser no início, para a gente depois só dar andamento no processo e não ter que ficar fazendo algo aos pedaços, né? Vamos fazer algo inteiro. É isso que eu quero te mostrar, o que eu quero te ensinar é isso, fazer algo de uma vez só, né? Seguir um caminho reto sem ter que ficar parando e analisando e voltando. Isso é algo que realmente atrapalha muito. Então, vamos lá. Me acompanha aí na tela. Vamos lá para a pasta do curso Departamento Societário. Aqui, nessa aula, como eu te disse, a gente vai ver o formulário de checklist. Na próxima, você verá sobre a parte de contrato, que é uma parte aí que você vai entender bem melhor olhando. É uma aula bem bacana. Vamos aqui na pasta de formulário de checklist e vamos na opção que eu deixei guardada, que é essa aqui. Esse documento, né, é o que você vai encaminhar para o seu cliente, a sua cliente. Pode ser por WhatsApp, pode ser por e-mail, para que ele preencha com os dados dele, os dados da empresa, para que depois volte para você preenchido, para que você se baseie nos dados que ele colocou aí, para você seguir o processo, tá? Então esse documento é muito importante, essa parte de checklist é muito importante. Dependendo do escritório de contabilidade, porque você que está vendo aqui, ou você está entrando agora na área, ou você já está na área, mas está fazendo funções simples, ou você está querendo abrir o seu próprio, né? E para você entender melhor, dependendo do escritório, se ele for grande, ele tem áreas, por exemplo, de checklist que fica só alguém fazendo essa parte, de tão importante que é essa função. A pessoa que fica só recolhendo os dados do cliente para passar para quem realmente vai fazer o processo, tá? Só para você entender que essa parte é fundamental. Qualquer erro aqui pode ocorrer um erro lá no processo, isso não vai ser legal. Então vamos lá. Aqui você veja que é o formulário de transformação ou alteração, né? Curso, departamento societário, feito por mim aqui, o Manuel. Esse é um documento que você vai ter aí como modelo do curso. Então você pode tirar essa parte aqui depois. É bacana até você conhecer esse documento, porque você pode sugerir, né, para o escritório, se no escritório que você está entrando agora, ou que você já está, não tem algo assim, você pode sugerir, olha, a gente poderia usar isso aqui, né, ia facilitar bastante o nosso trabalho, a nossa rotina. Então, eu vou te explicar aqui como funciona para você entender bem. Inicialmente, você mandando isso para o cliente, você vai mandar nesse formato mesmo, formato Word, para que fique fácil dele poder editar, poder preencher. E aqui ele vai começar a preencher isso aqui, ó, nome atual da empresa, né? O CNPJ e o nome da pessoa responsável pela empresa. É o nome que em qual, por exemplo, eu abri uma MEI, eu, Manuel. Então, já que está cadastrado vinculado comigo ali, eu vou colocar o meu nome aqui, tá? Não é colocar o nome de quem cuida, porque muitas vezes a gente vê alguém que, por exemplo, eu cadastrei a MEI em meu nome, mas um amigo meu, um irmão meu, é ele que administra a empresa e cuida dela, mas não é isso, tá? Aqui é para colocar o nome da pessoa que está vinculada, que foi feito o cadastro, no caso, o meu, nesse exemplo que eu dei. Vamos lá. Ter alteração de nome empresarial, se informe 3 opções. Levando para o lado da transformação, se a empresa é uma MEI e ela está transformando para uma CLU, que é o que a gente está falando, ela vai ter que colocar um nome que termine com a palavra LTDA no final. E por que são 3 opções? Porque lá no sistema da junta comercial, né, um sistema que a gente vai trabalhar bastante, ele pede muitas vezes 3 opções de nome. Então, se um der errado, a gente usa o outro, o que for mais viável para eles, porque às vezes um nome pode já existir lá no sistema, sabe? Já pode ter uma empresa usando aquele nome. Então a gente pede 3 opções. Por caso se uma for reprovada, já tem a outra, entendeu? Vamos seguindo lá.
Fará alteração da natureza jurídica da empresa? Se sim, qual dessas opções? Aí a pessoa vai vir aqui e vai colocar um X, né, na opção que ela escolher. Aqui nós temos a empresária individual, nós temos a MEI, nós temos a LTDA e a CLU. O que é a CLU? A CLU basicamente é a mesma coisa que a LTDA. O que vai mudar é que na LTDA pode-se ter 1, 2, 3, 4, 5, vários sócios. Já na CLU só podemos ter um. Então, uma empresa CLU, ela é só de uma pessoa, né? Só de um sócio. Muito que a gente pega é esse tipo de caso. A gente pega uma empresa MEI que está se transformando, querendo ser uma CLU, que é, né? Era só ele, o empresário era só ele ali com a MEI dele. Ele vai continuar sendo só ele, só que agora é LTDA e a gente chama de CLU. Então, ok, vai colocar um X aqui, colocar que é CLU. A gente colocou a opção de MEI aqui, porque sem ser esse processo que a gente está falando que é de transformação de MEI para LTDA, também tem o inverso. Tem empresa que é LTDA, mas que quer se tornar MEI. Né? Ela não conseguiu ali trabalhar naquele mercado e ela quer voltar a ser MEI, ter aquelas condições de MEI. É possível. Então por isso que tem essa opção aqui. Então ok, o cliente colocou X aí. Fará alteração do nome fantasia? Se sim, informe qual nome. Então vai colocar o nome fantasia. O que é o nome fantasia? Existe o nome normal da empresa, né? Que por exemplo, se for MEI, vai ter os dígitos iniciais do CNPJ mais o nome completo da pessoa. O nome fantasia é o nome que fica na placa. Sabe quando a empresa faz marketing, que ela põe lá a placa na frente da porta dela, que ela divulga nas redes sociais, aquilo ali é o nome fantasia. O nome verdadeiro da empresa, na verdade, é outro. Por exemplo, a gente pode dar o exemplo da Casas Bahia. Casas Bahia é um nome fantasia, né? Eles fazem todo um marketing com aquele nome, mas o nome original deles é outro, que é bem grande, eu nem vou saber dizer pra vocês, mas não tem nada a ver com Casas Bahia. Então, gostou do exemplo? Então, vê aí com seu cliente ou a sua cliente, caso eles tenham dúvida de qual nome fantasia usar, como que funciona. Próxima pergunta. Terá alteração de endereço da empresa? Se sim, informe qual. Então, é uma MEI. A MEI foi aberta, às vezes, na casa que o empresário estava ali, né? Muitos MEIs eles abrem ali na casa deles. Mas supormos que agora ele está fazendo a transformação para uma CLU e ele já não está mais naquele endereço, ele está em outro, né? Ele mudou de endereço. Ainda vai ser a casa dele, mas ele mudou de endereço. Então ele já aproveita e coloca aqui. Coloca o nome da rua, coloca o número, o bairro, o CEP, né? Pra gente saber disso e já fazer essa alteração ali na empresa. Terá... Aqui, ó, vamos para outra pergunta aqui, vamos baixar um pouco. Endereço da empresa é a residência de um dos sócios, assinar X. Essa pergunta ela é muito importante, porque se a empresa for na residência do sócio ou não, isso impacta bastante no processo. Porque quando é na residência do sócio, logo os órgãos públicos eles entendem que as atividades ali prestadas não vão ser de alto risco, porque é na casa do empresário. Provavelmente essas atividades vão ser realizadas pela internet ou realizadas fora daquele local, né? Ali é só um endereço mais para correspondência, entendeu? Então é muito importante ter essa pergunta aí. Ela te ajuda muito no processo. Próxima pergunta, que já tem a ver com essa também. No local da empresa, irá atender pessoas no local e armazenar estoque? Assinale X na opção escolhida. Aqui veja que já tem observação, já até para ajudar o cliente a entender melhor. Se ele responder que sim, ele já tem que estar ciente que irá precisar desses documentos. Vai precisar da licença de bombeiros e da licença sanitária. Porque se ele está no local da empresa armazenando
produtos e atendendo pessoas, aquele local ele já virou um local de nível de risco, né? Então, precisa da licença de bombeiros e da licença sanitária para que os órgãos tenham ali o ok deles que está protegido, vai dar certo, entendeu? Então ele já tem que saber o cliente que se ele quiser não ter que ver essas licenças, ele precisa não, não, não armazenar algo ali naquele local, né? Por exemplo, aqui a pergunta aqui, ó, a resposta não. É somente para receber correspondência e atuarei pela internet. Entende? É porque essa informação muitas vezes não fica clara, por isso que tem aí no formulário para que fique bem claro. Para que você já perceba o erro de início. Porque muitas vezes você vai pelo achismo de achar que aquela empresa não vai ter risco e lá na frente você descobre que o empresário, sem saber, né, estava armazenando produtos lá, estava atendendo pessoas. E aí quando o órgão público pega, fica uma situação bem complicada, né? Uma situação meio chata, que aí tem que ver licença, tem que responder antes do prazo, porque senão a empresa vai... o órgão público ele interdita, né? Não deixa mais a empresa atuar. Então acaba gerando um problema bem sério. Por isso que essa pergunta ela é de suma importância. Vamos lá. Próxima pergunta. Aqui a gente já está informando no formulário. É obrigatório usar no processo do IPTU, usar no processo o IPTU, né, um documento IPTU do local da empresa e seguir exatamente como está nele. Por isso, por favor, nos informe os dados do IPTU e mande uma foto junto deste formulário preenchido. Então aqui ele tem que colocar o número da inscrição imobiliária do IPTU, que todo IPTU tem, que está lá registrado no sistema da prefeitura. E não só isso, ele tem que mandar a foto desse IPTU junto com esse formulário preenchido, porque a gente tem que seguir exatamente como está nele. E se ele preenche os dados aqui e a gente não tem a foto para confirmar, então, por exemplo, supormos que ele informou para a gente que vai ser na rua X, número 14, e o complemento é um apartamento número 500, né? Só que lá no IPTU tá rua X, número 14 também, só que na parte do complemento não tem nada, não está informando que é um apartamento. E se a gente faz igual ele colocou ali, que a gente coloca o complemento, lá na frente a prefeitura ela vai cruzar os dados, ela vai olhar o que está aqui nos documentos da empresa, vai pedir o IPTU, vai bater e opa, peraí, tá diferente. E a gente só aceita se tiver igual. Então ela vai pedir para corrigir e deixar igualzinho. Então nisso você vai fazer um processo que vai ter que depois voltar a ser corrigido, e isso não é de graça, né? Isso tem custo. E você acha que o cliente vai aceitar esse custo? Não, né? Porque o seu trabalho como profissional já nesse momento de checklist, pegar tudo e analisar todos os pontos para garantir que tudo vai dar certo, ok? Então, próxima pergunta. Terá alteração de capital? Se sim, informe o valor. Aqui ele vai informar o valor do capital social da empresa. Normalmente, geralmente, a maioria vem no valor de R$ 1.000, né? Que é o valor que fica ali, tá ok. É até o valor que o governo orienta a colocar se você não tiver ideia de qual valor você quer pôr. Porque às vezes se você coloca R$ 1, R$ 100, fica um valor um pouco assim, não fica muito legal, né? Então R$ 1.000 é um valor assim bem equilibrado. Agora se o cliente pretende prestar serviço para órgãos públicos, participar de concurso, tudo, é legal que ele coloque um valor bem lá em cima, sabe? Um valor de 20, 30, 40, 50 mil, sabe? Por causa que os concursos eles exigem que as empresas ali que vão querer trabalhar com eles tenham um valor alto, tá? Então,
Mas se não for fazer isso, se a empresa só for prestar serviço para pessoas e para empresas, R$ 1.000 já está muito bom. Vamos lá, próxima pergunta. Terá alteração de porte da empresa? Se sim, informe qual. Opa, pulou aqui. Ó, aqui a gente tem alguns portes de empresa. Tem o microempresa, que já vem com a informação aqui, ó, permite faturar até 360 mil no ano, ou seja, 30 mil por mês. O empresa de pequeno porte, que permite faturar até 4,8 milhões no ano, ou seja, 400 mil por mês. E o MEI, que é até 81 mil no ano, ou seja, 6.750 por mês. Lembrando que esses dados é referente à data que eu estou aqui, né, que é 2024, no mês de abril. Até o momento, os valores são esses, né? Pode ser que aumente aí mais para frente. O mais utilizado é esse aqui, correto? Microempresa. Por quê? Porque as empresas, na maioria, elas não são empresas que faturam muito, sabe? Então, empresas que faturam menos de 30 ou até 30 vão se enquadrar aqui no microempresa tranquilamente. Agora, se a empresa fatura muito, né, já fatura bem mais do que 30 todo mês, ela tem que ser empresa de pequeno porte, que ela já vai poder faturar até 400 mil por mês. Agora, se a empresa fatura menos de 6 mil e pouco, o ideal, assim, seria que ela até fosse MEI mesmo, ficasse na condição de MEI, enquanto o faturamento dela é baixo, até que ela se estruture e aumente o capital. Quando aumentar, quer dizer, capital, quando aumentar o faturamento, aí ela pode ver para se tornar microempresa. Então tá bem explicado aí, mas caso o cliente não entenda, você explica para ele direitinho. O importante, gente, é vir esse formulário bem preenchido para que a gente tenha esses dados para colocar no processo. Porque se baseando nesse formulário é que a gente vai fazer o nosso contrato, e esse contrato vai ser encaminhado para o cliente, que vai verificar se está tudo ok, se os dados que ele preencheu nesse formulário aí está batendo com o contrato que a gente fez, para que a gente encaminhe até o órgão público e o mesmo analise e dê o registro, né, dê o ok para nós, para que o nosso processo aí seja concluído. Aqui, ó. A outra pergunta é: quais são as atividades da sua empresa? Por favor, caso alguma delas deseje remover, coloque na cor vermelha, e as que for manter na cor azul. E aqui tem um exemplo. Essa empresa que a gente está usando de exemplo, ela tem um KENAI de promoção de vendas, né, que está em azul, significa que o cliente, a nossa cliente, quer manter essa atividade, então a gente não vai mexer nela, a gente vai deixar ela como está. Só que também tem essa outra empresa, essa outra atividade aqui, que é consultoria em tecnologia da informação. O cliente, ele não quer mais essa atividade, então ele colocou em vermelho, então a gente vai remover ela do processo. Remover seria o quê? Seria não informar no sistema e não informar no contrato que a gente vai fazer, tá? Então, agora aqui tem o quadro onde ele vai colocar o códigozinho do KENAI, e o KENAI em si vai colocar a cor que ele quer, a cor azul se é para manter, ou a cor vermelha se for para remover. E se ele quiser acrescentar, você fala para ele, põe outra cor, né? Pode ser uma cor verde, uma cor preto normal, para que você saiba que é para acrescentar. Vamos lá. Esse formulário é só um modelo mesmo, você pode fazer ajustes se você achar que tem que fazer, se você acha que pode ficar mais claro do cliente entender, tá? Então não fique livre aí para você modificar. Mas minha opinião mesmo é que esse formulário está muito bem elaborado, bem mastigado mesmo, para evitar qualquer chance de passar alguma informação
incoerente, né, para não ter aquele problema de comunicação e aí gerar um problema no processo, que aí vai gerar um problema ali na relação de você com o cliente, que não é bom, né? Vamos lá, próxima pergunta. Qual o seu regime tributário, né? Cenário X ali. Aqui também está bem mastigado. Eu coloquei dois regimes tributários que são os mais usados assim, né? É o Simples Nacional e o lucro presumido. Veja que aqui já tem o que informa a respeito. O Simples Nacional é indicado para empresas iniciantes em fase de crescimento. Então, por exemplo, não tem o MEI? O MEI ele fatura uns 4, 5 mil, até 6 mil e pouco, né? Se a empresa já está faturando mais do que 6 mil e pouco todo mês, ela, né, vamos tornar ela uma Simples Nacional, né, uma microempresa. Só que mesmo ela tendo um faturamento mais alto que isso, ela ainda está em fase de crescimento, né? Ela não está nossa, que grande, que estruturada, para ser colocada como um lucro presumido, por exemplo. Então, como ela está em fase de crescimento, mas já está mais do que o MEI, Simples Nacional é a opção correta, tá bom? Lucro presumido é indicado para empresas estruturadas com muitos colaboradores, tá? Porque não se aprofundando muito nisso, mas por exemplo, o Simples Nacional é indicado para empresas que têm até 8 ou 9 funcionários, tanto na relação de comércio como na relação de serviços. Já o lucro presumido é indicado para empresas que já têm mais de 19 funcionários aí na parte de serviços ou na parte de comércio. Ou indústria também, né? Então, daí já deu para você ter uma noção, né? É que eu não coloquei essa informação aí porque ficaria bem profunda, né? E a gente não quer bagunçar a cabeça do cliente. Então eu coloquei uma informação mais leve, que já vai dar para ele ter uma noção aí. Mas caso ele coloque aqui lucro presumido e você acha que a empresa dele não precise, você dá uma reforçada com ele, né? Por ligação, por mensagem, dizendo para ele que talvez não valha tão a pena ele ser lucro presumido. O melhor seria Simples Nacional. Vamos lá. No cartão CNPJ constará telefone e e-mail, né? Dentre os dados que a gente vai fazer no processo, eles pedem que a gente coloque um e-mail e um telefone, que vai ficar lá no cartão CNPJ, lá no sistema da Receita Federal. E aqui é a opção do cliente escolher. Ele pode escolher essa opção aqui, deseja utilizar o seu e-mail e telefone, se informe eles, ou ele pode escolher essa outra opção aqui, que não. Opto pela contabilidade e usar os seus dados de contato, assim ter proteção contra e-mails e ligações de golpistas e vendedores, afinal meus clientes não terão acesso. Deixa eu explicar isso aqui para você. Como vai ficar esses dados lá na Receita Federal e qualquer pessoa consegue consultar tendo o número do CNPJ, muitas pessoas, empresas usam isso usam isso de má fé e começam a mandar mensagens, se passando por órgãos públicos, né? Se passando por pessoas querendo fazer parceria, ou se passando por clientes. E aí o empresário que está entrando nesse mundo, né, esse mundo de empreendedorismo, ele por inocência acaba sofrendo um golpe, né? Então a gente como contabilidade, né, nós como profissionais, sabendo disso a gente tem que proteger os nossos clientes. Então a gente usa os nossos dados, a gente usa o nosso e-mail lá, o nosso telefone, para que a gente receba, e como a gente já tem experiência, a gente batendo o olho, analisando a mensagem, a gente sabe dizer se aquilo ali tá ok, é verdade, ou se é mentira, né? Então, mas você deixa aí livre para o seu cliente escolher. Porque se ele escolher os dados dele e por um acaso ele recebe um e-mail lá se passando pela prefeitura, você tem que pagar tal taxa para sua empresa estar aqui no município, e aí já manda o boleto lá, né? E se por acaso ele vai lá e paga, a gente já deixou claro para ele que teria esse tipo de situação. Então se ele paga, infelizmente é uma situação chata, mas a gente deu o aviso
e ele escolheu ter essa responsabilidade, sabe? A gente se isenta da culpa colocando essa informação aqui no formulário. Então é isso, gente. Na maioria dos casos, sempre que a gente explica, deixa assim a informação no formulário, os clientes optam por usar os nossos dados. Afinal, eles não querem ter esse tipo de dor de cabeça. Então, a gente que cuida disso. Vamos lá para a próxima pergunta. Terá entrada ou saída de sócio? Aqui, ó. Se sim, preencher. Se a gente está fazendo uma transformação de MEI para CLU, por mais que a gente chame isso de transformação, a gente, na verdade, está abrindo uma nova empresa, né? Porque MEI é uma coisa, CLU, que é LTDA, é outra. Então, no caso, o cliente colocaria aqui incluir, né? Ele colocaria incluir e colocaria os dados dele aqui. Veja que entre esses dados a gente pede bastante dados pessoais, né? Tem o RG, a data de expedição do RG, e data de nascimento, nome da rua. A gente pede bastantes dados, por quê? Porque os órgãos públicos, né, a junta comercial, para ser mais exato, ela pede essas informações, tá? Ela pede essas informações, então é bom já ter isso aqui no formulário para a gente não ficar durante o processo incomodando o cliente, sabe? Incomodando ele e de certa forma atrapalhando a gente, porque a gente tem outros processos para dar andamento. Então, se a gente ter que ficar parando para pedir para o cliente, qual a sua data de expedição da G, qual não sei o que, isso acaba atrapalhando o cliente, que tem a rotina dele, e atrapalha a gente mesmo, que tem a nossa rotina. Porque aquilo vai gerar um atraso no processo, que vai gerar outro atraso nos processos dos demais clientes, não vai dar certo. Por isso que a gente pede tudo aqui. Então, seguindo, aqui o cliente vai colocar a porcentagem do capital dele, né? A gente aqui está dando umas sugestões. Como é só ele provavelmente vai colocar um X aqui na parte que está 100%, que é só ele, então tudo é dele. Mas se ele tiver outro sócio, né? Aí já não vai ser uma CLU, vai ser uma LTDA mesmo, tá? Aí ele vai colocar aqui a opção de 50%, né? Metade para ele. Vai copiar todos esses dados aqui, né? Ele vai copiar. Opa, não vamos só. Aqui, ó, ele vai copiando. Deu Ctrl C, vai descer lá embaixo e vai colar aqui embaixo e vai preencher os mesmos dados também, né? Então vai ficar 2 sócios. Ou se ele quiser incluir mais 3, 4, 5, ele vai incluindo aqui. O importante é que esteja todos esses dados dos sócios aqui nesse formulário, porque a gente vai se basear nele. Então, se não tiver, a gente vai acabar fazendo o contrato sem, e aí vai acabar gerando um atraso aí no atendimento. Então, o ideal é que esteja tudo nesse formulário. A pergunta abaixo aqui, ó, que também é relacionada aos dados do sócio. Qual o seu estado civil? Aqui temos as opções de estados civis, né? Solteiro, divorciado, união estável. Se for casado, escolher uma dessas opções aqui, que seria comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, separação de bens. Se tiver alguma que não esteja aí, como é um documento Word, pode vir aqui e colocar ela aqui, tá bom? Mas eu coloquei essas porque são as opções que a gente mais vê. Bom, fazendo isso, vamos para a próxima pergunta. Aqui, ó, fundamental termos seu certificado digital dos sócios para concluir o processo contratado. Você já deve ter visto na aula anterior a essa, né? O que é o certificado digital, para que ele serve. Mas dando uma reforçada rápida, o certificado digital é a ferramenta que a gente vai usar para acessar os sistemas e para assinar os documentos de forma digital, evitando que o cliente vá até o cartório, por exemplo, tenha que reconhecer firma. E até porque não é só essa vantagem de o cliente não ter que ir até o cartório. Porque se a gente não tiver o certificado digital, a gente não consegue fazer isso de forma online, entende?
Então a gente vai ter que pegar a assinatura reconhecida do cliente, se a gente não for ter esse certificado digital, e ir até o órgão público fazer tudo presencial, sabe? E isso vai gastar um nível de tempo muito maior do que se a gente fazer de forma online, que é o que eu recomendo, é o que eu ensino aqui. É... Então, por exemplo, pra você ter ideia, não foque nas duas coisas. Não tente pegar um processo presencial e um online. Foca só no online, tá? O online é mais rápido, você consegue atender mais clientes. E se você pegar o presencial, é lógico que você vai ter que cobrar um valor muito mais caro de mensalidade desse cliente. Então, se o seu cliente for esse tipo de cliente que eu estou te informando, que eu estou te instruindo, que é o cliente mais simples, que é o cliente que está abrindo a empresa ali, começando os negócios dele, está faturando 6 mil e pouco, está faturando até 30, ou talvez até mais do que 30, está ali no, né? Ele vai optar por fazer o certificado digital e ter um atendimento online. Porque ele sabe que o atendimento presencial é melhor em qualidade, você vê a pessoa frente a frente e tudo, mas é mais caro, porque tem que ir até o órgão público resolver as coisas lá. Então, e como demanda tempo também, escritórios que trabalham assim, eles têm uma carteira de clientes muito menor, né? Uma diferença muito grande. Por exemplo, um escritório presencial ele teria em torno de 50, 100 clientes, né, por aí, talvez um pouco mais, né? Agora um online já teria uns 1.000, uns 1.500, 2.000, porque, né, é online, é mais fácil, economiza mais tempo. Mas enfim, como a gente trabalha aqui com coisas, processos digitais, processos online, a gente pede aqui já no formulário para que ele esteja ciente de que ele vai ter que mandar o certificado digital dele para nós utilizarmos. Aí tem as opções aqui, ó, já para o cliente ir se familiarizando. Possuo e irei encaminhar junto com o formulário e demais documentos solicitados. Então, ok, esse aí já tem, né? Ele já estava ciente do certificado digital. Ele já tem, ele vai mandar junto ali. Outra opção, não tenho, mas gostaria de adquirir com alguma certificadora parceira do escritório. Essa aqui é muito importante. Você que vai trabalhar de forma online, é importante você ter uma parceira, sabe? Uma certificadora online. Hoje em dia tem um monte de empresa aí que faz. Então, você vendo alguém de confiança, você combina ali com a pessoa, sabe? Ou, se você não está podendo ter uma parceria, o que você faz? Você tem várias empresas aí online. Uma delas é o Serasa. O Serasa ele trabalha com certificado digital. Você pode falar para o cliente, olha, você não tem, eu vou te recomendar que você entre aqui no site do Serasa, né? E adquira aí o seu certificado digital para a gente poder utilizar e seguir com o processo, tá? E a outra opção ali, não tenho, irei adquirir por fora e encaminho durante o processo. É uma opção também, tá? Se você não for ter uma parceira certificadora, você tira essa opção aqui que eu coloquei e você não precisa tirar, na verdade, você pode só reformular ela, você pode colocar que o cliente assim, não tenho, mas eu aceito alguma recomendação de alguma empresa que faz isso por parte de vocês aí da contabilidade. Então, né? Aí você aproveita e indica o Serasa. O Serasa é bem confiável. Bom, próxima questão aqui. A gente praticamente já chegou no final, mas tem um aviso aqui que é o quê? Por favor, é necessário mandar junto deste formulário preenchido o seu documento de identidade, ou seja, sua CNH, RG e CPF. Pode ser pelo WhatsApp ou e-mail. Né? O e-mail é muito melhor, fica formalizado e tudo, mas quem achar mais rápido manda pelo WhatsApp. Esse documento é muito importante mandar porque pode ser que o órgão público peça, não é muito comum isso, mas pode ser que ele peça. Na verdade, corrigindo, ele vai pedir sim, ele vai pedir, então o cliente tem que mandar, é obrigatório sim mandar esse documento, de preferência o digital, tá? CNH digital ou RG digital. O órgão público prefere que seja o digital, porque o digital
verificar a autenticidade assim bem rápido, né? Então, esse é o melhor, agiliza até no nosso trabalho aí. Então é muito importante que mande junto com esse formulário. Então, resumindo aqui, vai preencher esse formulário, vai mandar a CNH junto com ele, o RG, o CPF, o documento do IPTU lá, pode ser uma foto, e o certificado digital. Tendo tudo isso, a gente segue com o processo para fazer o mais rápido possível e com toda a qualidade para atender aí o cliente. Lembrando, você vai encaminhar esse formulário no formato que ele está mesmo, pelo Word, né? Pelo menos é isso que eu estou te ensinando. Se você quiser fazer de outra forma que você acha que vai ser melhor, tudo bem. Mas é assim que você vai encaminhar. Como o atendimento é todo online, você vai encaminhar por e-mail ou pelo WhatsApp para ele, para ela, tá bom? Então, obrigado aí por ter visto essa aula e bora aí para as próximas para ir aprendendo.